meus amigos! Hoje venho falar com vocês sobre a medida provisória 934/2020 que está em discussão na Câmara dos Deputados e deverá ser votada em breve. A MP suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano em razão da pandemia do Covid-19, desde que a carga horária mínima seja cumprida. É uma pauta legítima e é claro que esse debate ainda irá se prolongar. Mas me preocupo muito com a questão da educação infantil. Precisamos encontrar uma forma de repor o tempo perdido por causa da pandemia. A educação infantil abrange uma fase na vida da criança voltada para a experiência de mundo, psicomotricidade, orientação espacial e desenvolvimento como um todo. E essas atividades não podem ser feitas à distância, nem podemos substituí-las por telas de computador, celular e muito menos telas de televisão. Algumas escolas estão conseguindo orientar os pais a interagirem em atividades com seus filhos, mas infelizmente não são todos que têm essa disponibilidade de tempo e também a tecnologia. É nessa fase da vida que o cérebro das crianças se desenvolve para atingir sua plena capacidade. Essa janela de experiência será levada para a vida toda. Então, meus amigos, espero que a gente encontre uma solução para tudo isso. A educação é e sempre será minha prioridade. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, venho hoje, mais uma vez, alertar o país daquilo que está acontecendo com relação à agricultura familiar. O presidente Bolsonaro vetou o projeto que aqui, nessa Câmara e nesse Parlamento aprovamos, que dava acesso aos agricultores familiares ao projeto de renda mínima, esse de R$600. Vetou sem nenhuma justificativa política clara, sem nenhuma justificativa econômica. Esse segmento é quem produz alimentos para o nosso povo brasileiro se alimentar. É a agricultura familiar, é o pequeno e médio produtores, quem produz aquele alimento que chega na casa das pessoas. E foram vetados para não receber esses recursos. A Câmara, aqui, e por proposição do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que tem mais de uma dezena de projetos que levam ao encontro desse agricultor novamente benefícios, como, por exemplo, a garantia de que nesse período da pandemia a gente possa estar vendendo para a merenda escolar os produtos oriundos da agricultura familiar. Mesmo que as pessoas não estejam na escola, mas que seja garantido a compra da agricultura familiar e nos kits e nas cestas seja distribuído para esses alunos em suas residências. Muitos desses alunos precisam desse alimento para poder continuar a sua vida. Portanto, é fundamental, e aqui ressalto a importância da sensibilidade até de parte desse parlamento, do presidente da Câmara, da liderança do PT, que aglutina aqui os nossos parlamentares do núcleo agrário, enfim, que tomam essa iniciativa para que vários projetos sejam submetidos a essa Câmara durante essa semana, a próxima semana, a fim de que a gente possa atender aos agricultores familiares que são espalhados nos diversos lugares desse país e que no governo Bolsonaro tem tido cortes imensos, sejam no seu orçamento do INCRA. O INCRA não opera mais com o projeto de habitação para essas famílias, não opera mais com o crédito apoio, com crédito fomento, não tem nenhuma obra de infraestrutura. Nós precisamos garantir obras de infraestrutura nos assentamentos, as estradas vicinais, para poder deslocar os produtos dos agricultores, para poder fazer com que as pessoas possam ir e vir aos seus assentamentos, dar condições desses assentamentos da reforma agrária poder funcionar, é fundamental. E esses projetos que nós estamos dialogando aqui na Câmara ajudam e muito esses agricultores do Brasil inteiro. Portanto, mais uma vez venho alertar, cobrar do presidente da República que tenha o mínimo de sensibilidade para ajudar essa categoria tão importante e tão fundamental para o desenvolvimento do nosso Brasil. Quem tem fome tem pressa, dizia Betinho. E quem tem fome precisa da ampliação do auxílio emergencial. Esses R$600 que o PT conseguiu, junto com a oposição, arrancar no Congresso Nacional.
Veja, o governo queria apenas R$ 200. R$ 200. Nós queríamos o salário mínimo e pressionamos até arrancar os R$ 600. Nós agora apresentamos um projeto para ampliar pelos próximos 12 meses este auxílio emergencial. Porque o povo brasileiro tem fome, em um momento que o país vivencia, que tem que conviver com as mortes diárias e tem que conviver com a falta de sensibilidade do governo Jair Bolsonaro. O que diz Jair Bolsonaro frente às mortes? Apenas que tem preocupação com as manifestações que aconteceram no último domingo e que vão acontecer todos os domingos de forma cada vez mais volumosa. Porque o povo já está dizendo basta, Jair Bolsonaro. Há um presidente que não encaminha UTIs, que não encaminha respiradores, que não encaminha as condições necessárias para estados e municípios enfrentarem a pandemia. Que hora diz que é uma gripezinha, que hora diz que isso não tem importância, ou seja, que não tem qualquer sensibilidade com o povo brasileiro. Esse presidente inaugurou um hospital de campanha no entorno de Brasília e não falou das vítimas da pandemia, apenas falou da importância de diminuir os impostos para importar armas. Por isso, o Brasil, para superar a crise econômica, a crise sanitária, a crise ética, a crise política que tem tomado conta dessa nação, tem que tirar Jair Bolsonaro. É hora de arrancar a faixa presidencial que está no peito estufado do fascismo. Impeachment já! Fora Bolsonaro! Amigas e amigos, eu estou falando aqui da Câmara dos Deputados. A gente tem um espaço de 3 minutos e hoje eu vou aproveitar para parabenizar o povo de Palmares, de Águas Belas, de Bodocó, de Santa Maria da Boa Vista e da minha querida Lagoa Grande. Lagoa Grande agora no dia 16 de junho, completando mais um aniversário. Quando eu parabenizo toda essa região, todas essas cidades, eu deixei para falar por último Lagoa Grande porque eu tenho 8 filhas, 4 filhos, mas eu coloco mais uma meia dúzia de cidades que eu considero como filhas. A gente tem Dormentes, Lagoa Grande, Santa Cruz da Baixa Verde, e aniversário agora dia 16 de Lagoa Grande, que eu a tenho como filha porque conheci Lagoa Grande há quase 50 anos. Aquele distrito que era a passagem da BR-116, a Yolanda com aquele restaurante maravilhoso. Mas quando eu virei deputado, em 82, uma grande vontade que eu tinha e que deu certo, depois com a ajuda do deputado Ranilson, deputado Diniz, deputado Geraldo Coelho e outros deputados, principalmente do Sertão, de darem continuidade ao projeto de lei de Gonzaga Patriota, de passar o distrito de Lagoa Grande, que pertencia a Santa Maria da Boa Vista, à cidade. Passou. E Lagoa Grande tem tomado conta de si. Lagoa Grande tem feito um trabalho maravilhoso através do seu pessoal, dos seus vereadores, dos seus prefeitos. E aproveito aqui esse aniversário para parabenizar o prefeito Vilmar Capelaro, que tem feito um trabalho maravilhoso também. Dentre os vereadores, com todo respeito a todos, o vereador Mantena, ele me cobra, eu quero tratores, mais tratores, eu quero pavimentação, eu quero recursos, como agora mesmo eu mandei R$100 mil para ajudar nessa pandemia da coronavírus. Então vamos falar em coisa boa. Lagoa Grande, mais um aniversário, um grande abraço para a sua gente, para o seu povo, através do prefeito Capelaro, do vice-prefeito, do nosso querido Mantena, dos vereadores e da sociedade. Senhor presidente, deputado Rodrigo Maia, senhoras deputadas e senhores deputados, quero elevar o meu reconhecimento a essa decisão do Colégio de Líderes e depois legitimado pelo conjunto dos parlamentares
de aprovação da urgência do projeto de lei 886, que trata de medidas emergenciais para a agricultura familiar, contemplando também pescadores artesanais no período da pandemia. Nós temos o relator, deputado Zé Silva, que com certeza vai nos ouvir, como tem ouvido também as organizações representativas da agricultura familiar e da pesca artesanal. Nós precisamos dar atenção a esse segmento que fornece 70% dos alimentos que chegam na mesa dos brasileiros e das brasileiras. Precisamos, como está posto lá no projeto que eu sou coautor, aquisição de alimentos. Precisamos cuidar de incluir este segmento no auxílio emergencial. Precisamos garantir que os serviços essenciais não sejam cortados nesse período, como água e energia. Assegurar que não se cobre pagamento de dívidas nesse período, mas também a destinação de um crédito, como está proposto, de 0,5% de juros ao ano, 1 ano de carência, 4 anos para pagar e ainda com bônus para quem não praticar a inadimplência. Estou feliz por estar incluído nesse projeto, inclusive por proposição também nossa, do retorno do Bolsa Verde para nossos extrativistas e pescadores, quilombolas e agricultores familiares aqui da Amazônia. Precisamos agora acelerar o processo para que esse projeto venha para a pauta, para que a gente vote e aprove as condições básicas para que a agricultura familiar continue fornecendo alimento na mesa dos brasileiros e das brasileiras. Estamos de parabéns. Se fizermos isso, de certa forma, ainda estamos em débito com a agricultura familiar. Eu gostaria que fosse registrado na Voz do Brasil essa preocupação que eu, como presidente da Frente Parlamentar do Bem-Estar e da Beleza, estou tendo nesse momento. Eu e todo o setor da beleza. O setor da beleza constituído por profissionais de beleza e donos de salões de beleza, todos preocupados com uma ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada por o Contratu. Contratu, que é um sindicato que nem do setor da beleza do setor do turismo. Mas ele pediu a inconstitucionalidade da lei e está sendo julgada agora a lei do salão e profissional parceiro, está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu queria pedir a sensibilidade dos ministros do Supremo para analisar essa lei que trouxe tantos benefícios para o setor da beleza. Desde que foi sancionada, ela trouxe para a formalidade 800 mil profissionais, pessoas que viviam na informalidade, que não tinham como declarar renda, como adquirir um bem, um imóvel, um automóvel, passaram a ter direitos previdenciários através do MEI, como o auxílio maternidade, o auxílio doença, direito à previdência. Então, o profissional da beleza ganhou muito com isso. Ele que é um artista, que não tem horário fixo e que não quer trabalhar na CLT. Então, eu queria pedir a sensibilidade para os ministros, no momento difícil de pandemia, que está difícil renda, está difícil emprego, nós vamos fazer os donos de salões voltarem para o sistema onde pagava uma bitributação pelo serviço prestado e vamos passar a jogar ao limbo e para a informalidade 800 mil profissionais da beleza que não querem ser representados por esse sindicato Contratu. Senhor presidente, colegas parlamentares, telespectadores da TV Câmara, eu registro que protocolei na Câmara o projeto de lei de número 3.222/2020, que propõe a punição para empresas que criam e divulgam notícias falsas. As empresas que agem assim serão punidas pelas normas de licitações e contratos da administração pública.
Com isso, elas não poderão receber nenhum tipo de recursos públicos. Peço aos colegas que votem a favor desse projeto, que classifico de grande importância para o momento em que vivemos. Só assim, essas empresas não poderão mais participar de licitações ou contratos da administração pública por até 2 anos. Entendemos que quem se comporta divulgando notícias falsas não pode e não deve contar com a administração pública. Não cabe ao Estado alimentar os que praticam ilegalidades usando os recursos do povo. Não há dúvida de que a notícia falsa é um problema grave na sociedade contemporânea. É preciso reagir de forma forte contra quem usa esse artifício para enganar as pessoas em proveito próprio ou em benefício de alguém. Acreditamos que a nossa propositura é uma resposta a esse tipo de crime. É bom destacar que essa investida nefasta ganhou força no Brasil a partir das eleições de 2018. Bolsonaro, por exemplo, é o grande disseminador de notícias falsas. Foi assim na campanha eleitoral e continua sendo durante a sua gestão desastrosa, com o gabinete do ódio. Portanto, o projeto prevê punição para quem fabrica e para aqueles que disseminam as notícias falsas. Peço que este pronunciamento seja divulgado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação da Câmara Federal. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, volto a essa tribuna em sistema remoto para falar mais uma vez sobre a importância de aprovarmos o projeto de lei que garante medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares durante a pandemia. Já se passaram mais de 3 meses desde que o país parou em função do coronavírus. Nada foi feito para proteger os milhões de brasileiros agricultores familiares. É o momento de corrigirmos essa demora. Precisamos assegurar a continuidade da produção de alimentos da agricultura familiar. Esse tema tem sido muito debatido no PT, principalmente no núcleo agrário da bancada. Entendemos que as políticas tradicionais existentes, como o PRONAF e o Programa de Aquisição de Alimento, são importantes, mas esses programas já vêm sofrendo cortes nos últimos anos, e em especial para os pequenos. As políticas existentes hoje já não dão conta de suprir a sobrevivência da agricultura familiar. Mas não se trata apenas de garantir a subsistência dos agricultores familiares. Esse projeto de lei também trata de políticas de comercialização, de renegociação de dívidas e fomento da produção para as famílias agricultoras mais vulneráveis. O esforço de articulação dos movimentos do campo, da floresta e das águas tem sido importante no processo de construção desse projeto de lei. Reivindicam a criação de uma linha de crédito para a produção de alimentos, linha de crédito específica para as mulheres camponesas, o fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimento, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essas reivindicações, além de representarem a sobrevivência de milhares de pequenos produtores, pode ser a garantia de alimentos, inclusive para as populações carentes e sem acesso a alimento nessa conjuntura de pandemia. Portanto, é hora de a Câmara dos Deputados estar unida em torno da aprovação desse projeto de lei, de construirmos um consenso que será benéfico para milhões de famílias produtoras e para o país. Manter viva a contribuição da agricultura familiar para a nossa segurança alimentar e nutricional. É hora de todos nós, parlamentares, e a sociedade civil como um todo, nos juntarmos para uma ação de solidariedade com aqueles que produzem o nosso alimento. O que pedem não é muito, frente ao que o poder público já dá para outros setores da economia, como o sistema financeiro e o agronegócio de exportação. Esse projeto é para alimentar o povo brasileiro. Contamos com o apoio de todos. Obrigado. O Brasil segue sofrendo com o novo coronavírus. É preciso, portanto, que todos tenham plena consciência de direitos e deveres no combate a essa pandemia. No meu estado do Amazonas, infelizmente, já se contabiliza mais de 2.000 óbitos.
e a Apvida Assistência Médica vem recebendo centenas de denúncias de que não está dando atendimento adequado para pacientes com suspeita ou já diagnosticados com a Covid-19 e que seus segurados estariam indo para a rede do Sistema Único de Saúde. A Apvida tem mais de 250 mil segurados no Amazonas. São, portanto, mais de 250 mil pessoas que pagam seu plano de saúde e esperam por atendimento digno. É inadmissível que essa operadora, que goza de incentivos do governo, aumente a demanda junto ao SUS. E há comprovação dos organismos de defesa do consumidor de que essa prática está sendo usada. O STF já decidiu em 2018 que operadoras devem ressarcir o SUS quando o segurado for atendido em hospitais públicos. Vou solicitar à Agência Nacional de Saúde o cruzamento dos dados de todos os cidadãos conveniados da Apvida que utilizaram a rede pública do Amazonas e cobrarei o ressarcimento desta dívida. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, através de ação ajuizada pelo PDT, o Supremo Tribunal Federal, já na manifestação do ministro Luiz Fux, não deixa nenhuma dúvida sobre o papel das Forças Armadas, subordinadas que estão aos três poderes. A Constituição de 88, da qual eu honrosamente sou um dos signatários, obviamente, não conferiu e não confere poder moderador às Forças Armadas. Uma invenção de quem tem a ilusão de que poderia dar um golpe pela via constitucional. Uma ofensa aos constituintes. A Constituição de 88 é a sepultura definitiva da ditadura. Ao decidir, ao se manifestar da forma como se manifestou, o ministro Luiz Fux provocou várias reações, e uma delas no último final de semana. Não é aceitável que ofendam, que agridam o Supremo Tribunal Federal, suas instalações, com fogos de artifício, simulando bombas reais. Não é aceitável. Mas a investigação já determinada pelo Procurador-Geral da República é uma investigação fácil, que todos estavam ali, sem nenhuma máscara, todos cumprindo até a orientação do presidente da República em relação à pandemia. É preciso que a investigação seja urgente e que os responsáveis sejam identificados e criminalmente responsabilizados. É uma maneira ágil de defender o Estado democrático de direito e ir evitando ou eliminando qualquer insinuação golpista de ataque a qualquer dos poderes.